E aí galera, de boa? Eu sou o Mika e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes de começar, solta a vinheta. Você conhece Star Wars? Eu sou seu pai. Não é verdade. Isso é impossível. Busque nos seus sentimentos. Você sabe que é verdade. Bom galera, a gente já falou aí de games já nos dois últimos vídeos, né? E o canal não é só disso. Então, hoje nós vamos falar de um filme que provavelmente todos vocês conhecem, que é Star Wars. E se você gosta de Star Wars e gostaria de entender um enredo desse filme, então assiste o vídeo que com certeza você vai gostar aí de ouvir a história de todos os filmes do Star Wars, já que nesse ano, no finalzinho desse ano, vai ter mais uma sequência dessa grande saga. Então me acompanhem e vamos pro vídeo. A história de Star Wars começa contando a juventude do garoto Anakin Skywalker, um escravo no planeta Tatooine, que mais tarde acaba sendo descoberto pelo cavaleiro Jedi Qui-Gon Jinn, acreditando que este seja o escolhido, previsto por uma profecia para trazer equilíbrio à força e destruir os Sith. E para deixar esclarecido, os Jedi eram aqueles que usavam a força para o bem e os Sith usavam a força para o mal, só para deixar esclarecido, ok? Porém, o Conselho Jedi, liderado pelo Mestre Yoda, sente que o futuro do garoto Anakin é obscurecido pelo medo, mas concorda que Obi-Wan Kenobi treina Anakin após a morte de seu mestre Qui-Gon para o Lord Sith Darth Maul. Paralelamente, o planeta Naboo está sob ataque, e sua governante, Rainha Padmé Amidala, busca o auxílio dos Jedi para repelir o ataque da Federação do Comércio. O Lord Sith Darth Sidious planejara o ataque secretamente para dar seu alter ego, o Senador Palpatine, e derrubar o Chanceler Supremo da República Galáctica e tomar o seu lugar. A sequência mostra Anakin aos 19 anos, já com um relacionamento amigável, porém conflituoso, com seu mestre Obi-Wan, e atormentado por emoções fortes como paixão e ódio, sentimentos que eram proibidos para os Jedi. Após Anakin ter uma visão de sua mãe estar em perigo, ele volta a Tatooine para vê-la, mas descobre que ela foi sequestrada e morta pelo povo da areia. Anakin então fica super furioso e extermina totalmente o povo da areia. Após esse ocorrido, o jovem Anakin se apaixona por Padmé Amidala, que agora é senadora, que ele tinha sido incubado de proteger após uma tentativa de assassinato a ela. Eles casam-se secretamente, já que um Jedi não poderia se casar, então eles casaram secretamente para que ninguém descobrisse. E durante tudo isso, a República entra em crise com os separatistas, liderados pelo Lord Sith, Conde do Khan. Mas Obi-Wan descobre um exército de clones criado para ajudar os Jedi a defender a República dos Separatistas, dando início às Guerras Clônicas. A guerra foi planejada pelo Darth Sidious, ou Palpatine, para destruir os Jedi e atrair Anakin para o lado negro da força. Ou seja, todos esses clones que eram feitos para ajudar os Jedi, que o Palpatine, que na verdade
era um Sith, ele na verdade transformou isso numa coisa que era contra os Jedi, e os clones acabaram exterminando todos os Jedi. E aí só restaram alguns, né? Alguns, mas aí vocês vão ver mais pra frente tudo isso. Três anos depois, Conde Dooku é morto por Anakin, e depois é revelado que Padmé está grávida. O Jedi tem uma visão profética da sua esposa morrendo no parto, semelhante ao que ocorreu com sua mãe, e Palpatine o convence que apenas o lado sombrio concentra poder para salvá-la. Ele também engana Anakin, afirmando que os Jedi querem tomar o poder da República. Desesperado e com a fé nos Jedi abalada, Anakin finalmente vai para o lado sombrio da força, se tornando enfim o temido Darth Vader. Enquanto Palpatine transforma a República no Império Galáctico, apontando a si mesmo Imperador Vitalício, a Ordem 66 é colocada, ou Ordem 66, né? Tanto faz. A Ordem 66 é colocada em prática e os clones exterminam os Jedi com a ajuda de Vader, que também mata os líderes separatistas em Mustafar, acabando com as guerras clônicas. Ou seja, o que eu tinha já falado, o Palpatine ele acaba fazendo com que os clones ataquem todos os Jedi, exterminando todos eles, e só alguns sobrevivem, como o Mestre Yoda, Obi-Wan e etc. E só esses, se eu não me engano, que sobreviveram. Após tudo isso, ocorre um duelo épico entre o agora Darth Vader e seu antigo mestre Jedi, Obi-Wan. Seu mestre acaba derrotando seu ex-discípulo e amigo, amputando suas pernas e abandonando-o moribundo na margem de um rio de lava. Então, ou seja, Anakin tomou um pau pro Obi-Wan numa épica luta de sabre de luz, e Anakin acaba perdendo braço, perna, mas Palpatine, ou melhor, o mestre, né, do agora Darth Vader, chega ao local em seguida, salvando Vader e colocando-o em uma armadura mecânica que preserva a sua vida. Enquanto isso, Padmé morre ao dar à luz os gêmeos Luke e Leia. Eles são escondidos de Vader e crescem sem saber quem são seus pais verdadeiros. Você era o escolhido! Foi dito que você iria destruir os Sith, não se unir a eles! Trazer o equilíbrio para a força, não jogá-la nas trevas! Dezenove anos depois, enquanto Vader supervisiona a estação espacial Estrela da Morte, que permitirá ao Império esmagar a Aliança Rebelde, que era formado para combater a tirania de Palpatine, liderada pela princesa Leia. Mas Vader a captura, mas ela está com os planos da Estrela da Morte roubados pelos rebeldes e os esconderam no droide R2-D2. O robô, juntamente com seu colega também que é robô, C-3PO, escapa para o planeta Tatooine. Lá são adquiridos por Luke Skywalker e seu tio e sua tia. Enquanto Luke limpa R2-D2, aciona acidentalmente uma mensagem implantada nele por Leia, implorando pelo socorro de Obi-Wan Kenobi. Mais tarde, Luke ajuda os droids a encontrarem o Cavaleiro Jedi, que, fingindo ser Ben Kenobi, diz a Luke que conhece seu pai. Contou que Anakin era um excelente Jedi e que foi traído e assassinado por Darth Vader. Após tudo isso, Obi-Wan e Luke contratam o contrabandista Han Solo e seu copiloto Chewbacca para levá-los a Alderaan, depois que os tios de Luke são mortos pelo Império.
O planeta natal de Leia, Alderaan, é posteriormente destruído pela Estrela da Morte, após invadirem a estação espacial. Obi-Wan sacrifica-se e deixa que Vader o mate durante um duelo de sabre de luz, permitindo assim que o grupo escape com Leia e os planos que ajudarão os rebeldes a destruir a Estrela da Morte. Mas Obi-Wan atinge a mortalidade, assim como seu mestre Qui-Gon havia feito, e continua se comunicando com Luke na forma de um espectro luminoso. Orientado por Obi-Wan e com a ajuda de Han Solo, Luke consegue usar a força para destruir a Estrela da Morte. Três anos depois, os rebeldes estão esmagados pelo Império e recuam para o planeta Hoth, mas são descobertos por Vader e uma batalha ocorre. A Aliança Rebelde, apesar de despedaçada, consegue escapar. Na batalha, o espectro de Obi-Wan Kenobi fala para Luke ir para Dagobah, encontrar Yoda e começar seu treino Jedi. Mas o treinamento é interrompido quando Darth Vader o atrai para uma armadilha após congelar Han Solo em carbonita e capturar a princesa Leia, Chewbacca e C-3PO. Luke e Vader chegam a uma gigantesca área de ventilação e manutenção redonda, extremamente larga e profunda. Vader corta a mão direita de Luke junto com seu sabre de luz, deixando-o à beira do imenso vão, exausto e ferido, pendurado em uma antena na armadilha. E aí vem uma grande surpresa. Darth Vader revela ser o pai de Luke e tenta seduzi-lo para o lado sombrio da força. Vader diz que Luke pode se unir a ele e ambos destruirão o Imperador e governarão a galáxia. Luke se recusa a se unir ao seu pai e se joga no abismo, caindo em um sistema de ventilação que o joga para fora da cidade, que fica no céu. Ele se segura em uma pequena antena abaixo da cidade, porém não tem forças para continuar ali por muito tempo. Luke escapa com a ajuda de Leia e Lando, mas Han é levado pelo caçador de recompensas Boba Fett. Um ano depois, Luke resgata Han Solo das mãos do gangster Jabba the Hutt e depois retorna para finalizar seu treinamento. Desta vez encontrando Yoda à beira da morte, que antes de falecer confirma que Vader é seu pai. Momentos depois, o espírito de Obi-Wan diz a Luke que ele deve enfrentar Vader para se tornar um cavaleiro Jedi, revelando por fim que Leia é sua irmã gêmea. Enquanto os rebeldes atacam uma segunda Estrela da Morte, Luke confronta Vader ante a presença do Imperador Palpatine, que deseja que o filho mate o pai e se torne seu novo discípulo. Durante o duelo, Luke sucumbe à sua raiva e domina brutalmente Vader, mas controla-se no último minuto ao perceber que estava prestes a sofrer o mesmo destino do pai. Luke poupa a vida de Vader e declara orgulhosamente sua lealdade aos Jedi. Então o furioso Palpatine tenta matar Luke. Neste momento, a visão do filho sendo eletrocutado faz Vader se recompor e elimina seu mestre, sofrendo ferimentos mortais no processo. Redimido, Anakin Skywalker cumpre a profecia do escolhido e morre nos braços de seu filho. Luke torna-se definitivamente um Jedi. Leia e Han finalmente assumem o relacionamento, enquanto os rebeldes destroem a estação espacial e com ela o Império. Ajude-me a tirar essa máscara. Mas você vai morrer. Nada pode evitar isso agora. Apenas por uma vez, deixe-me olhar para você com meus próprios olhos. Agora, vá, meu filho. 30 anos após a queda do Império,
Luke Skywalker está desaparecido e, na sua ausência, surgiu a Primeira Ordem, liderada por uma criatura do lado sombrio, líder supremo Snoke, que quer reaver o Império e luta contra a Resistência, comandada por Leia e apoiada pela Nova República. Poe Dameron, um piloto da Resistência, vai a Jakku encontrar com Lor San Tekka, um antigo aliado que tem um mapa com o paradeiro de Luke. Mas a Primeira Ordem chega e captura Poe. Mais tarde, ele escapa com a ajuda de Finn, um Stormtrooper desertor. O droide BB-8 foge com um possível mapa do paradeiro de Luke e para nas mãos de Rey, uma sucateira piloto e com grandes conhecimentos de mecânica, que vive sozinha esperando o retorno de sua família. Na fuga, Finn e Poe são atingidos. Poe some e Finn acaba encontrando Rey, e ambos fogem da Primeira Ordem na Millennium Falcon. Eventualmente encontram Han e Chewbacca, que estavam procurando a nave, e eles vão para a fortaleza pirata de Maz Kanata pedir ajuda. Uma sensitiva à força com mais de 1000 anos. Han e Leia tiveram um filho, Ben Solo, ou Kylo Ren, que caiu para o lado sombrio após ser seduzido por Snoke e desejar ser poderoso como seu avô, Darth Vader. Este foi treinado por Luke, mas o traiu e destruiu a Academia Jedi de Skywalker. Luke, depois disso, se sentindo culpado, foi atrás do primeiro templo Jedi. Leia e Han acabaram se separando na tragédia. Rey eventualmente encontra o sabre de luz de Anakin Skywalker na fortaleza pirata e tem uma visão na força. Maz Kanata diz que o sabre pertenceu a Anakin e Luke e agora chama por Rey, mas ela o rejeita e vai embora. A Primeira Ordem chega na fortaleza atrás dos mapas com a ajuda da Resistência. Poe, Han, Finn e Chewbacca conseguem escapar, mas Rey é capturada por Kylo Ren. Ele tenta tirar informações dela, mas a força está com ela e ele não consegue. Depois de se encontrarem com Leia na base da Resistência, Han, Chewbacca e Finn vão resgatar Rey e também desligar os escudos da super arma da Primeira Ordem, Starkiller, que destruiu um sistema estelar inteiro da República. Enquanto Poe e seu esquadrão atacam a super arma, Rey consegue escapar usando seus poderes da força. Han e Chewbacca implantam explosivos na super arma. Logo depois, Han encontra o filho e tenta trazê-lo para o lado da luz novamente, mas Kylo Ren engana o pai e o mata friamente com o sabre. Leia sente sua morte na força. A Resistência consegue destruir a super arma, enquanto Finn e Rey tentam fugir antes que ela exploda, mas são detidos por Kylo Ren, que atinge Rey e duela com Finn, que usa o sabre de Anakin, mas Kylo vence e fere Finn. Rey recompõe-se, pega o sabre de Anakin e duela ferozmente com Kylo Ren, derrotando ele, mas não o consegue matar. Em seguida, Rey escapa da Starkiller na Falcon com a ajuda de Chewbacca. O droid R2-D2, que estava em modo de hibernação, completa o mapa do templo onde estava Luke, e Rey vai encontrá-lo. Bom, esse é todo o enredo de Star Wars, mas por enquanto já está para ser lançado a 8ª continuação da franquia, Star Wars: Os Últimos Jedi, que tem sua estreia prevista para dia 15 de dezembro de 2017. E com esse vídeo você já vai estar com certeza preparado para o 8º filme de Star Wars. Bom galera, isso é tudo. Se você gostou, não esquece de avaliar dando o seu like ou até mesmo o seu dislike, ok? Não esquece de se inscrever no canal também para você não perder nada. Deixem aí nos comentários o que vocês acham do filme. E é isso galera, é nóis e falou!